esportivo. Girando geral. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. Bom, Anderson Batista, o Sport joga no domingo contra o Petrolina, às 16 horas. Vai ser o Petrolina mesmo? Petrolina mesmo. Eu acredito que sim. Ainda o Sport aguarda a definição do STJD. O Flamengo de Arco Verde, por conta de jogador irregular, acabou perdendo já na instância do TJD do Estado e agora recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva para ver o que é que acontece. Só que pela classificação e até pela pontuação que vem se demonstrando aí no campeonato, dificilmente a equipe arco-verdense vai tentar aí, vai buscar esses 13 pontos perdidos e vai conseguir. Eu acredito que não, vai ser bem complicado e para mim o Petrolina tem aí as condições de no domingo enfrentar o Sport na ilha. Ô Anderson, o Sport não treinou ontem, né? Isso foi folga ontem. Dia de folga. Mas falando aí, claro, tá distante ainda, né? Hoje é terça-feira. Mas esse jogo aí contra o Petrolina pode trazer alguns problemas para essa equipe do Sport? Você acredita? Que eu acredito que não, viu? O Petrolina, o resultado mais emblemático. O resultado mais emblemático da Fera foi a vitória frente ao Central no Lacerdão. Nada que o Sport não realizou até então nessa primeira fase. Então, assim, o Sport tem que, claro, respeitar o adversário. Isso é o primordial de qualquer confronto. Mas o Sport é amplo favorito para esse jogo, porque na primeira fase, mesmo no Sport que não estava nem tão ajustado, ainda nas mãos do técnico Milton Cruz, o Sport conseguiu vencer por 3-0, jogando na mesma Ilha do Retiro, que será palco desse jogo do próximo domingo. Então, assim, dificuldades, acredito que o Sport terá em alguns momentos. Mas é franco favorito, sim, a chegar às semifinais pela campanha na primeira fase, pelo elenco, o momento que o Guto Ferreira vive com esses atletas, né, de implantar sua filosofia de trabalho, seu ritmo de jogo. Eu acredito que o Sport tem, sim, as condições totais de ser um dos semifinalistas do Campeonato Pernambucano. Mas falando sobre o Guto aí, esse início de competição, é a competição que oferece esse sucesso ou porque realmente o Guto tem feito um trabalho já diferenciado nessa equipe do Leão? Não, um trabalho, assim, no primeiro momento contra o Afogados, eu até pude citar isso ontem na resenha rubro-negra. Contra o Afogados eu não tirei parâmetro muito do trabalho do Guto Ferreira, porque foi o primeiro jogo e até então a gente esperava que um Sport que pudesse vencer, mesmo ainda com dificuldades, por conta dos resquícios deixados pelo técnico Milton Cruz à época. Só que a expectativa ficou mesmo por conta do tempo de trabalho que ele teve durante o Carnaval, né, em alguns dias, e as duas partidas em sequência contra os principais clubes interioranos aqui do estado, né, o Central e o Salgueiro. Não necessariamente nessa ordem, mas o Sport contra o Salgueiro não enfrentou dificuldades, né, e havia-se uma expectativa de que o Salgueiro pudesse, né, dificultar as ações para a equipe rubro-negra. Não dificultou, bem mais pelo que o Sport conseguiu produzir ofensivamente, né, teve alguns vacilos defensivos, é bem verdade, mas acabou contando aí com algumas defesas, algumas intervenções e saiu ileso daquele momento. No jogo contra o Central, mais uma vitória que veio a calhar que o bom momento, ele aos poucos vai se aproximando do trabalho do Guto. E ele vai conseguindo encaixar as peças no seu esquema de jogo, né? O Guilherme um pouco mais centralizado, Ezequiel espetado, o Luan, né, tendo aí uma boa participação na equipe e os gols do Hernani Brocador saindo com o passar do tempo, né? Uma defesa que em certos momentos a gente encontra uma conexão, ainda mais com Adrielson e Rafael Thierry, os avanços do Norberto, o Sander ainda com dificuldades, a gente percebe que o início de temporada do Sander ainda não é um dos melhores, e o entendimento de Ronaldo e Charles ali fazendo a função de volante. Então, assim, é um Guto que tenta, com as peças que tem em mãos, né, extrair ao máximo de seus jogadores para que o Sport possa crescer ainda mais, porque a Série B vai exigir bem mais do que o Campeonato Pernambucano. E eu acredito que esse é o grande intuito do treinador rubro-negro nesse momento. Bom, agora também tem aquela questão lá do foco, né? Não achar que vai ganhar pro Petrolina de todo jeito. A gente tá falando aqui que, claro, o Sport é bem superior, bem mesmo. Mas se não jogar bola, não ganha, né? Então tem que ter muita concentração. O Sport tomou gol contra a equipe do Central, né? Então tem que ficar muito atento nisso aí também, porque vai enfrentar um Petrolina que ninguém sabe como é que vai ser esse Petrolina. O Petrolina acabou na última rodada, na rodada de classificação,
dificultando as ações para o Salgueiro, o jogo lá no Cornélio de Barros, né? Mas até então é uma equipe que, assim, em relação ao Vitória, né, fazendo até um comparativo, porque para mim essas duas equipes brigariam fielmente contra o rebaixamento e não aconteceu, né? Vitória e Petrolina, o crescimento do Vitória, ele em números, ele foi mais expressivo do que propriamente o crescimento do Petrolina. Petrolina ficou numa 8ª colocação, bem mais por aquela vitória em Caruaru e por alguns pontos conquistados durante o torneio, do que propriamente um futebol bem jogado, uma atração que possa, né, chamar, né, o torcedor para o seu estádio, para o Paulo Coelho. Muito longe disso, foi mais pelas circunstâncias do campeonato, de uma fórmula que a gente já debateu aqui, já criticou bastante, e que se tivéssemos aí são 8 classificados, e em vez de 8, 6, consequentemente essas duas equipes que estamos debatendo aqui, elas não estariam no bolo, né, de classificadas à próxima fase. Então, assim, foram classificados pelas circunstâncias da competição, mas em relação ao futebol foi um crescimento leve em relação ao que demonstraram lá atrás. Ô Anderson, falando aí sobre o Juninho, né? Mais comentário foi sobre o Juninho, né? Juninho pra lá, Juninho pra cá. Esse jogador é um jogador importante. Quando vai jogar bola mesmo, realmente ele joga, né? Ele tem sido muito importante, principalmente na Série B, né? Tem sido uma peça importantíssima para Guto Ferreira na segunda etapa. Tem sido acionado e quando acionado tem correspondido às expectativas. Então acredito que Juninho pode sim crescer de rendimento. Muitos torcedores ainda julgam porque tem caso na justiça, tem isso, aquilo, outro para resolver. Mas é aquela história, né? Deixa pra seara da justiça resolver e que o jogador ele possa focar no futebol, até porque foi como eu já disse em outras oportunidades. Esse é o ano do Juninho fazer o seu futebol, porque o seu contrato com o Sport vai até fevereiro do ano que vem. Então, se ele faz uma boa Série B, ele consequentemente ele vai ter aí chances lá no alto de renovar o seu contrato por mais um ano, quem sabe até por mais 2 anos com a equipe do Sport. O torcedor do Sport tem que tratar Juninho como um ativo do clube. Um jogador que hoje, né, pelas circunstâncias, está em baixa, não conseguiu sair da equipe em negociações com outras equipes da Série A naquela época, mas que pode muito bem recuperar o seu futebol e pode, quem sabe, até sair do clube e se transferir para uma equipe maior, uma equipe do eixo. Isso pode acontecer, isso já foi palpável até em certos momentos, onde ele acabou se transferindo para o Corinthians, não deu certo por conta da repercussão, mas nada melhor como o tempo, né? E o tempo pode curar muitas coisas, e cura o futebol dele, né? Cura as atitudes, e tudo isso ele pode rever para que possa retornar aos holofotes de possíveis contratações de clubes lá do Sul e Sudeste. Beleza, a gente vai acompanhar toda essa movimentação do Leão durante essa semana. Treina hoje, né, Anderson? O Sport volta às atividades na tarde de hoje, 3h30, né, no CT. Lembrar que é o primeiro momento, né? O Sport vai fazer o trabalho regenerativo, ainda vai ter esse momento, né, dos jogadores reservas hoje no treinamento. A partir de amanhã é que o Sport volta normalmente com todos os atletas, já pensando nessa partida contra o Petrolina. Lembrar que agora pela manhã, né, eu recebi uma informação, inclusive de colegas da imprensa cearense, de que o Sander foi monitorado, né, foi sondado por cearenses, na verdade, os dois clubes, né, Ceará e Fortaleza. As duas equipes acabaram sondando a situação do lateral esquerdo rubro-negro. Vamos ver o que é que pode acontecer, mas até então o Sander é jogador do clube. Já surgiram aí várias especulações a respeito do Sander, né? Sobre Ceará, sobre Bahia, Fortaleza, equipes que hoje estão na primeira divisão e que poderiam interessar aí. A lateral esquerda hoje no futebol brasileiro é uma posição de escassez, não se encontra fácil um lateral esquerdo. E as equipes nordestinas que estão aí bem melhores, né, nas posições aí, em termos de Série A e o Sport lá na Série B, elas estão observando aí a situação desse jogador, mas por enquanto apenas no rol da sondagem, né, do monitoramento, nada oficial em relação a uma possível negociação com o jogador da equipe do Sport. Boa, Anderson Batista, as informações hoje do Leão da Praça da Bandeira foi com você, não é isso? E vai estar disponível aonde, Anderson? Isso, lá no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Convido o torcedor, né, a estar conosco lá, se inscreva lá no canal, ativando aí o sino das notificações, porque ativando você recebe todo o conteúdo aí através do seu celular.
E dê o like também nos vídeos, né? Para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores. E acompanhe todas as redes sociais do Eu Pratico Esporte, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E também o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Essa é a nossa Rádio Vicência FM, no nosso giro esportivo, dentro do show da manhã. Hoje aí, toda a resenha que fizemos aqui com o do esporte foi com o Anderson Batista. Olha a vinhetinha dele. Anderson Batista, o menino da bola!